E se a habilidade que a gente sempre achou que era mais importante em vendas fosse, na verdade, um mito? O que a gente vai analisar hoje nasceu de um projeto simplesmente gigantesco. 12 anos de pesquisa e 35 mil visitas de vendas analisadas. O resultado é o Spin Selling, um método que veio para desafiar basicamente tudo o que se pensava saber sobre fechar grandes negócios. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples, mas é fundamental. Se fosse preciso escolher só uma etapa, uma única habilidade como a mais crucial de todas numa venda, qual seria? Bom, a resposta que a gente ouviu por décadas em todo o livro e treinamento era sempre a mesma, né? O fechamento. A ideia de que um bom vendedor é, acima de tudo, um mestre em fechar o negócio. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada, principalmente quando o que está em jogo é algo grande? E é aqui que os números começam a contar uma história bem diferente. A pesquisa mostrou que em vendas de alto valor, uma única tentativa de fechamento tem 61% de chance de dar certo. Agora, se o vendedor tenta fechar mais de 2 vezes, a taxa de sucesso, olha isso, despenca para menos de 20%. Isso nos leva direto para o primeiro grande mito a ser quebrado. A primeira grande conclusão dessa pesquisa é exatamente essa. Aquele mantra clássico do esteja sempre fechando, sabe? Ele não só não funciona em vendas complexas, como os dados mostram que ele, na verdade, atrapalha. E o motivo disso é pura psicologia. Pensa bem, pressionar alguém a tomar uma decisão pequena, de baixo risco, pode até funcionar. A pessoa cede para não ter conflito. Mas numa decisão grande, com consequências sérias, a pressão causa o efeito contrário, cria resistência, desconfiança. O tiro sai pela culatra. Então, se a abordagem tradicional não funciona, qual é o caminho? Para entender isso, a gente precisa primeiro aceitar que uma venda de alto valor acontece num universo psicológico completamente diferente. A diferença é gritante. De um lado, a gente tem a venda pequena. O risco é baixo, o ciclo de venda é rápido, é quase uma transação. Do outro, a venda grande. O risco para quem compra é altíssimo, o ciclo de decisão é longo e, o mais importante, precisa existir um relacionamento de confiança. Tentar usar a mesma tática nos dois mundos é o erro fundamental. E a credibilidade desse método todo vem de um número que é, assim, impressionante: 35 mil. Essa foi a quantidade de interações de vendas que a equipe de pesquisa observou. O modelo SPIN não nasceu de um achismo, mas de uma análise de dados gigantesca para descobrir o que os vendedores de elite realmente faziam de diferente. A partir dessa pesquisa toda surgiu uma nova estrutura. O foco não era mais em fechar, mas sim em entender. Um roteiro de perguntas desenhado especificamente para a psicologia da venda grande. E aqui está o coração do método. Uma sequência de 4 tipos de perguntas que guiam a conversa. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade de solução, ou simplesmente SPIN. Tudo começa com as perguntas de situação. Elas são para coletar dados, entender o contexto. Sabe, são necessárias, claro, mas a pesquisa revelou um perigo. Vendedores menos experientes usam essas perguntas demais, e isso pode acabar só entediando o cliente, sem agregar valor nenhum. Em seguida, a conversa muda de marcha e entram as perguntas de problema. O foco sai do como as coisas são e vai para o que não está funcionando. É aqui que as chamadas necessidades implícitas, aqueles problemas que às vezes nem o cliente tinha colocado em palavras, começam a aparecer. E a pesquisa mostrou que essas perguntas têm uma ligação muito mais forte com o sucesso. Mas só encontrar o problema não adianta. Muitos vendedores param por aqui. O passo crucial, o verdadeiro pulo do gato dos melhores vendedores, é explorar o que esse problema realmente significa. É nesse momento que entram as perguntas de implicação, e olha, essas são as mais poderosas de todo o arsenal SPIN. Elas pegam um problema que parece pequeno e transformam ele em algo maior, mais sério, mais urgente, conectando esse problema com outras consequências para o negócio. Olha só esse exemplo do livro. O vendedor não está oferecendo uma solução, ele está ajudando o comprador a calcular o custo real do problema. A conversa deixa de ser, a gente tem um desafio de treinamento, para virar, a gente está perdendo milhares de dólares, isso está afetando nossa produção. É uma mudança total de perspectiva. E aí, finalmente, depois que a dor do problema ficou bem clara, vêm as perguntas de necessidade de solução. Elas viram a chave propositivo, fazendo com que o próprio cliente comece a falar sobre os benefícios da solução. Isso transforma aquela necessidade que era implícita numa necessidade explícita, num desejo claro por uma solução. E já serve como um ensaio para ele justificar a compra internamente. Agora, vamos conectar essa estrutura com uma das maiores dificuldades em vendas, as objeções.
A abordagem do SPIN muda o foco de como lidar com objeções para como evitar que elas apareçam. Sabe aquela ideia de que objeções são sinais de interesse? Então, a pesquisa do SPIN descobriu o contrário. Na maioria das vezes, uma objeção não é um sinal de compra, mas sim um sintoma de que o valor da solução ainda não foi bem construído. Geralmente, é o resultado de oferecer uma solução cedo demais. No fundo, tudo se resume a essa equação de valor. Uma compra de alto valor só vai acontecer quando a seriedade do problema, na cabeça do cliente, for maior do que o custo da solução. É uma matemática simples, mas que decide tudo. E é aqui que a estratégia SPIN se encaixa perfeitamente na equação. As perguntas de problema e principalmente as de implicação aumentam o peso do lado do problema na balança, e as perguntas de necessidade de solução constroem o valor do lado da solução. A compra vira uma conclusão lógica, não uma decisão forçada. No final das contas, o que o SPIN propõe não é só uma técnica nova, mas uma mudança completa de mentalidade sobre qual é o papel de quem vende. A transição é muito clara. É deixar de ser alguém que vende produtos para se tornar alguém que resolve problemas. O foco muda do fechamento para a descoberta. O objetivo não é mais só persuadir, mas sim entender o problema tão a fundo que a solução se torna a próxima etapa óbvia e natural. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além do mundo das vendas. A abordagem usada nas interações mais importantes foca em resolver problemas de verdade ou só em empurrar uma solução? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para construir relacionamentos de alto valor em qualquer área da vida.